Oração de fé poderosa, guiada pelo Salmo 8, a majestade e glória de Deus na criação. Você já parou para contemplar o céu e se perguntar: quem sou eu para que o Deus Todo-Poderoso se lembre de mim? Neste vídeo, você será conduzido por uma oração de fé poderosa, guiada pelas palavras vivas do Salmo 8, que exaltam a majestade do Senhor na criação e revelam o quanto Ele valoriza você. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que dele te lembres. Salmo 8, 3, 4. Essa é a pergunta que ecoa em cada alma que busca compreender seu propósito diante de um Deus tão grandioso e, ao mesmo tempo, tão próximo. Prepare-se para um momento de encontro profundo com a presença divina, onde o Espírito Santo vai tocar áreas esquecidas do seu coração e renovar sua fé com poder. Nesta oração, você vai declarar que não é insignificante, mas foi coroado com glória e honra, como afirma o versículo 5. Deus te chamou para reinar sobre as obras das suas mãos e viver com propósito e autoridade espiritual. Junte-se a esta corrente de intercessão. Receba paz, clareza, revelação e vitória espiritual para começar seu dia com fé, força e identidade restaurada. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Salmo 8:9. Esse será o som da sua alma ao final desta oração. Há um momento em que o coração se cala, não por medo, mas por reverência. Um momento em que o ruído do mundo se desfaz e o espírito começa a ouvir aquilo que os olhos não conseguem ver. Quando você olha para o céu, para o brilho da lua, para a dança silenciosa das estrelas no infinito, algo dentro de você começa a se mover. Não é apenas beleza, não é só natureza. É glória. É assinatura divina. É o dedo de Deus dizendo: eu estou aqui e você também faz parte disso. O Salmo 8 não é um texto antigo congelado no tempo, é uma convocação viva. É Deus sussurrando ao teu espírito: olhe para cima e descubra quem você realmente é. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. A criação não é muda. O universo não é indiferente. O céu declara. O firmamento proclama. E cada elemento que existe grita uma única verdade. Há um Deus entronizado, eterno, glorioso, que domina sobre tudo. E ainda assim, esse Deus não está distante. Ele é o mesmo que olha para você com olhos de pai. O mesmo que te formou com intenção. Que colocou propósito dentro da sua existência. Que te chamou para governar, mesmo quando tudo ao redor tenta te convencer que você foi criado apenas para sobreviver. Você já parou para pensar por que essa pergunta de Davi ressoa tão forte até hoje? Quem é o homem para que dele te lembres? Porque todos nós, em algum nível, enfrentamos o sentimento de insignificância. Todos já nos sentimos pequenos, esquecidos, ignorados por Deus. Mas esse salmo quebra essa mentira de forma poderosa. Ele revela que o mesmo Deus que cria os céus também visita o homem. Ele não apenas observa, ele se aproxima. Ele se importa, ele honra, ele levanta, ele envia. E isso muda tudo, porque a partir do momento em que você entende que foi feito pouco menor que os anjos e coroado com glória e honra, nenhuma seta de comparação ou rejeição tem mais autoridade sobre você. Esta oração não é mais uma rotina espiritual. Ela é uma porta para o céu, um acesso à realidade invisível que te define. Um momento de reconexão com o propósito original de Deus para a sua vida. A palavra não foi escrita para ser apenas lida, mas para ser vivida. E ao orar com base no Salmo 8, você está reivindicando sua identidade espiritual, reposicionando sua mente e liberando fé sobre áreas que estavam adormecidas. O Espírito Santo vai ativar em você aquilo que o mundo tentou apagar. A autoridade que foi enterrada debaixo das cinzas do medo. O valor que foi sufocado pelas mentiras do passado. O destino que estava adormecido sob o peso das frustrações. Prepare-se para deixar o velho lugar. O lugar onde você apenas aceitava as circunstâncias. Onde se acostumou com a ideia de que ser pequeno era mais seguro.
onde se escondeu por não acreditar que tinha algo grande dentro de si. Hoje, o Espírito de Deus está soprando sobre essas ruínas, está reacendendo a chama, está restaurando a imagem. Porque a verdade é esta: você foi criado com glória. Você foi formado para refletir a majestade do seu Criador. Não há erro de fabricação na sua história. Tudo foi escrito com propósito eterno. E hoje, nesse momento de oração, tudo começa a se alinhar novamente. Não se distraia. Não minimize o que está acontecendo dentro de você agora, porque é exatamente neste instante que o céu está descendo sobre o seu espírito. E quando o céu toca a terra, quando a glória encontra a carne, quando o eterno se manifesta no agora, tudo muda. Você não vai apenas orar. Você vai ser transformado. Não vai apenas repetir palavras. Vai viver verdades. E essas verdades vão te sustentar quando o mundo tentar te fazer esquecer quem você é. Se você sente que algo novo está nascendo dentro de você, então permaneça. Este é só o início da jornada. O que vem agora é ainda mais profundo, mais intenso, mais libertador. O Salmo 8 é mais do que uma canção poética de Davi. É uma chave espiritual, um código sagrado que, quando compreendido com o coração, tem poder para reposicionar o espírito humano diante da presença de Deus. Esse salmo nos leva a um lugar onde somos confrontados com a realidade da criação, com a majestade visível do Eterno, e ao mesmo tempo, com a revelação do nosso valor aos olhos de Deus. Porque ao mesmo tempo em que ele exalta a glória de Deus sobre os céus, ele declara que nós, seres humanos frágeis e limitados, fomos criados com glória, com honra e com propósito. Essa é uma revelação que precisa despertar algo dentro de você. Porque se você foi condicionado a acreditar que Deus está distante, indiferente, silencioso ou impessoal, o Salmo 8 quebra esse paradigma. Ele mostra que o mesmo Deus que comanda os astros, que governa as galáxias e ordena o firmamento, se inclina para visitar o homem. E isso não como um ato de piedade, mas como expressão de amor, interesse e propósito eterno. Isso significa que, mesmo diante de todo o universo, a sua existência tem importância real. E não há mais espaço para viver como quem foi abandonado. Há uma visitação constante do céu sobre sua vida. E essa presença não é simbólica, é literal. Quando Davi pergunta: "Que é o homem para que te lembres dele?", ele não está questionando o valor do ser humano, mas sim se rendendo à revelação do amor incompreensível de Deus. E essa pergunta ecoa no coração de todos que se sentem pequenos diante das pressões da vida. Mas a resposta está logo adiante. Deus se lembra do homem porque ele o fez pouco menor que os anjos. E não apenas isso, mas o coroou com glória e honra. Essa coroa não é física, é espiritual, é uma autoridade delegada, é um manto invisível que o mundo espiritual reconhece, mesmo quando você ainda não aprendeu a caminhar com ele. O despertar espiritual começa quando você para de olhar para si mesmo com os olhos da comparação e começa a se enxergar através dos olhos de Deus. Quando você para de se medir pelos padrões deste mundo e começa a meditar naquilo que foi escrito a seu respeito antes do seu nascimento. E o Salmo 8 é esse espelho. Ele reflete a grandiosidade de Deus, mas também reflete a imagem gloriosa que ele colocou dentro de você. A imagem de quem foi chamado para governar, para dominar, para multiplicar, para expandir, para trazer à terra os reflexos do céu. Esse despertar não é um momento emocional, é um alinhamento de identidade. Porque muitos oram, mas oram sem consciência de quem são. Muitos adoram, mas adoram com um coração envergonhado, achando que não são dignos. Mas o que torna você digno não é sua performance, é o sopro de Deus que te formou, é a palavra que te chamou, é o propósito que te escolheu antes da fundação do mundo. E é esse reconhecimento que transforma a oração de hoje em uma chave para o seu futuro. Acordar espiritualmente é se levantar de dentro para fora. É abrir os olhos da alma. É romper com o ciclo da apatia e entrar num novo nível de fé. E esse nível começa quando você declara: Senhor, Tu és majestoso, e mesmo assim me coroaste com honra. Essa declaração quebra cadeias de inferioridade. Restaura a visão espiritual
e desperta em você o desejo de viver como filho, não como escravo, de orar com ousadia, não com culpa, de caminhar com propósito, não com peso. O Salmo 8 desperta o espírito para a realidade do reino, um reino onde o trono de Deus governa sobre tudo, mas onde seus filhos têm lugar de acesso, um reino onde a criação obedece e onde a identidade dos filhos é reconhecida. Ao orar com base nesse salmo, você está ativando esse lugar de governo. Você está acessando não apenas o favor, mas a posição. Porque quem reconhece a glória de Deus na criação, começa a ver a assinatura dele na própria história. E agora que você está consciente disso, que seus olhos estão sendo abertos, é hora de avançar. Porque a próxima etapa dessa oração vai te levar a declarar com fé aquilo que o céu já escreveu sobre você. Prepare-se para liberar sua voz, para tomar posse da palavra e para orar como quem foi ungido para manifestar a glória de Deus na terra. Agora que você compreendeu quem é aos olhos de Deus, é hora de declarar com a própria voz as verdades que estão escritas desde a eternidade. Essa não será uma oração baseada em sentimentos ou circunstâncias. Será uma oração guiada pelo Espírito, fundamentada na palavra e com autoridade para romper cadeias que foram impostas sobre sua mente, suas emoções e seu espírito. O Salmo 8 é mais do que inspiração. Ele é uma espada. E toda vez que você declara a palavra em concordância com o céu, algo se move, algo se quebra, algo é ativado, porque o que sai da sua boca, quando está alinhado com o trono de Deus, se transforma em arma de guerra e semente de colheita. Comece dizendo com convicção: Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Não repita apenas por repetir. Sinta o peso dessa verdade. O nome do Senhor é admirável. Ele é belo, poderoso, eterno, santo. Esse nome sustenta o universo. Esse nome já venceu a morte. Esse nome é o escudo sobre sua casa. E é nesse nome que você ora agora. Nada que venha contra sua vida pode resistir à autoridade do nome de Jesus. Diga isso com fé. Declare em voz firme: o teu nome é o meu refúgio. O teu nome é a minha bandeira. O teu nome é o meu abrigo e a minha força. Continue e proclame: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Essa é a sua declaração de reverência. Você reconhece que tudo o que existe veio das mãos do Criador. Isso significa que não há nada fora do controle de Deus. Ele formou o universo com precisão, e isso inclui cada detalhe da sua vida. Se ele cuida dos planetas, cuida também de você. Se ele nomeou as estrelas, ele também conhece seu nome. Diga agora: tu me vês, tu me conheces, tu me escolheste. Nada em mim está oculto aos teus olhos. Agora declare com humildade e ousadia: quem sou eu, Senhor, para que te lembres de mim? Mas ao invés de usar essa pergunta com dúvida, transforme-a em gratidão. Agradeça por ser lembrado por Deus, por ser visitado pelo Espírito Santo, por ser alvo da graça, do amor e da presença. Declare: eu te agradeço porque, mesmo sendo falho, sou alvo da tua atenção. Mesmo sendo pequeno, fui coroado com glória e honra. Mesmo sendo imperfeito, fui alcançado pela tua misericórdia. Mesmo tendo errado, sou restaurado pelo teu perdão. Repita agora com autoridade espiritual: fui feito pouco menor que os anjos, e de glória e de honra me coroaste. Isso não é presunção. Isso é reconhecimento da verdade bíblica. Você foi criado com glória. Você foi ungido para governar. A imagem de Deus foi impressa na sua essência. Não aceite viver aquém disso. Rejeite todo sentimento de incapacidade, todo rótulo do inferno, toda mentira de inferioridade. Diga: eu tomo posse da identidade que o Senhor me deu. Eu não vivo mais com medo. Eu não oro mais como um servo que mendiga. Eu oro como filho que herda, como filho que governa, como filho que acessa. Continue: sobre as obras das tuas mãos me deste domínio. Isso significa que você não está à mercê das circunstâncias. Você tem domínio espiritual. Você tem autoridade no nome de Jesus para declarar paz onde há guerra, vida onde há morte, cura onde há dor. Essa oração não é um desejo, é uma ativação.
Você está tomando a sua posição. Está se alinhando com o céu. Está falando como quem tem a mente de Cristo. E ao declarar isso, as forças espirituais que operavam contra você perdem o direito de permanecer. Porque onde há luz, as trevas são dissipadas. E agora, no final dessa oração guiada, declare novamente com reverência e paixão: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Adore com entendimento, exalte com consciência, renda-se com profundidade, porque este é o momento em que o seu espírito se curva diante do Rei dos Reis, não em derrota, mas em reverência. E quando o coração se curva, o céu responde. Quando a boca confessa com fé, os céus se abrem. Quando a alma se entrega, a glória de Deus se manifesta. Sinta agora a atmosfera mudar. Sinta a presença do Espírito de Deus envolvendo você. Sinta a paz invadir sua mente. Sinta a certeza brotar no seu coração. Você não é um acidente, não é um erro. Não está perdido. Você foi lembrado por Deus, visitado por Deus, restaurado por Deus. E esta oração foi a chave que abriu a porta. Ativação profética da identidade e propósito. Chegou o momento de ativar tudo o que foi semeado no seu espírito. A oração que você acabou de fazer não foi um ritual, foi um decreto. E agora, aquilo que foi declarado precisa ser incorporado como verdade de vida. Não basta reconhecer que Deus te coroou com glória. É necessário viver com essa coroa. Não basta saber que você tem domínio. É preciso exercê-lo com fé. O tempo da passividade acabou. Este é o tempo da ação espiritual consciente, do posicionamento interior, da postura de quem sabe quem é no mundo invisível. Porque o inferno não teme quem ora por hábito, ele teme quem ora com identidade. Quem sabe o nome que carrega, quem sabe a voz que tem, quem sabe o reino que representa. Você não é só alguém que crê. Você é filho. Você carrega a essência do Criador. A imagem do invisível foi colocada dentro de você. Isso significa que você não foi feito para viver oprimido, paralisado, limitado pelas circunstâncias. Você foi chamado para andar em autoridade. Mas autoridade não é arrogância, é responsabilidade. É saber que você é embaixador do reino na terra. É entender que tudo o que o Pai diz a seu respeito precisa ser vivido aqui e agora. Não depois. Não quando tudo melhorar. Não quando você se sentir mais forte. Mas hoje. Porque a fé não espera sentir para agir. A fé ouve, recebe e responde. Essa ativação profética começa dentro da sua mente. Os pensamentos precisam ser alinhados com a palavra. Você precisa rejeitar toda narrativa mental que diga que você é pequeno demais, fraco demais, imperfeito demais. Porque nenhuma dessas vozes veio do céu. Nenhuma dessas frases saiu da boca de Deus. Ele nunca disse que você era incapaz. Ele nunca disse que você não tem valor. O que ele disse é: fiz você a minha imagem. Dei a você domínio. Coroei você com glória e honra. Se Deus disse, essa é a verdade. Todo o resto é ilusão, engano, distração do inimigo. E hoje, essas mentiras precisam ser destruídas. Agora é a hora de se levantar por dentro. Não com grito, mas com consciência. Com firmeza, com clareza espiritual. Você vai declarar com entendimento: eu sou filho do Deus Altíssimo. Fui criado com propósito. Fui chamado com intenção. Não estou aqui por acaso. Estou aqui para manifestar o reino. Essas palavras não são frases motivacionais. Elas são verdades eternas. Elas têm raiz na Escritura. Elas têm peso espiritual. Elas ativam o céu ao seu redor. Porque quando o espírito humano se posiciona com fé, o céu responde com autoridade. Essa ativação também passa pelas suas palavras. A partir de hoje, você não vai mais dizer: eu não consigo, não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Você vai declarar vida, poder, identidade. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o seu coração agora está cheio da verdade de Deus. Por isso você vai declarar sobre sua casa, sobre seu trabalho, sobre sua saúde, sobre sua família: eu tenho domínio porque fui coroado com honra. E quando você declara, o mundo espiritual escuta.
e quando escuta, reage, porque sua palavra, quando alinhada com a palavra de Deus, se torna espada, se torna fogo, se torna luz. E não se trata de se sentir forte, nem de ter tudo sob controle. Trata-se de saber em quem você crê. Trata-se de descansar na fidelidade do Pai. Porque a autoridade que você carrega não depende da sua performance, mas da aliança que Ele estabeleceu contigo. O Salmo 8 é a lembrança de que, mesmo diante do universo, Deus ainda escolhe o homem, ainda visita o homem, ainda coroa o homem, ainda envia o homem. Você não foi esquecido, foi ativado. E a partir de agora, você caminha com um novo entendimento. Você vai sentir a diferença. Vai perceber como o mundo ao redor começa a responder à sua postura. Porque a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ela não geme por religiosos, nem por espectadores. Ela geme por filhos maduros, conscientes, que sabem quem são e o que carregam. E você é um desses. Você foi ativado. Você foi despertado. Você foi posicionado. E agora, com essa consciência, nada mais será como antes. Prepare-se. A próxima oração vai selar essa ativação. Vai trazer gratidão, rendição e a certeza de que você não está sozinho. Vai conectar sua fé com o céu. E vai deixar claro para o mundo espiritual que você entendeu. Foi criado com glória. E a partir de hoje, vai andar com essa glória visível. Gratidão e rendição profunda. Agora é tempo de selar no Espírito tudo aquilo que foi ativado, declarado e reposicionado. Uma oração só é completa quando termina com entrega. E a entrega genuína é feita com gratidão. Porque a gratidão é a linguagem de quem reconhece que tudo o que recebeu vem do alto, vem do Pai, vem da graça. E se há algo que o Salmo 8 nos ensina, é a dimensão gloriosa da presença de Deus e o quanto essa presença é suficiente. Tudo aquilo que poderia roubar o seu valor se dissolve quando a glória do Criador se revela sobre a sua vida. E diante de uma revelação tão poderosa, a única resposta possível é gratidão. A gratidão não é apenas uma emoção. Ela é uma arma espiritual. É uma atitude que muda a atmosfera. É um gesto que atrai o favor. É uma postura que abre portas no invisível. Porque onde há um coração grato, há espaço para a presença habitar. E a presença de Deus não visita onde não há honra. Por isso, neste momento, abra sua boca com intencionalidade e diga: Senhor, eu te agradeço, eu te exalto, eu te reconheço. Toda glória, toda honra, todo domínio pertencem somente a ti. Essas palavras não são um encerramento, elas são um selo, uma aliança sendo renovada. Uma resposta espiritual ao Deus que te coroou com glória e honra. Você já declarou quem Deus é. Já reconheceu o valor que Ele te deu. Já ativou sua identidade e propósito. Agora é tempo de rendição. E a rendição verdadeira é quando você entende que não precisa controlar tudo, porque quem reina sobre tudo é o Senhor. A rendição não é fraqueza, é sabedoria. É dizer: Deus, eu entrego meus caminhos, entrego meus planos, entrego meu dia, entrego minhas decisões, entrego meus medos, entrego tudo aquilo que sou. Quando você se rende, você dá a Ele espaço para agir. E onde Deus age, nada permanece como está. Declare: eu entrego o meu dia a ti, Senhor. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua presença. Que a minha mente esteja alinhada com os teus pensamentos. Que a minha boca proclame apenas aquilo que edifica, que liberta, que cura. Que os meus olhos enxerguem como o Senhor vê. Que eu caminhe com a consciência de que fui coroado com glória, não para me exaltar, mas para te glorificar. Essa oração tem poder. Ela sela aquilo que foi estabelecido. Ela desarma as armadilhas do inimigo. Ela constrói um muro de proteção espiritual ao seu redor. A rendição também significa confiança. Confiar não é ter certeza do caminho, mas ter certeza de quem está guiando. Confiar é descansar mesmo quando o cenário ainda não mudou. É seguir em frente mesmo quando a resposta ainda não chegou. Porque você sabe que a mão que criou o universo está sobre você. E essa certeza é o seu escudo. É o que vai te sustentar quando vierem as dúvidas.
É o que vai te levantar quando as forças faltarem. É o que vai te renovar quando tudo parecer parado. Porque o Deus que colocou as estrelas no céu continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Neste momento, respire fundo e sinta a atmosfera ao seu redor mudar. Há algo sagrado acontecendo. O céu está atento, o Espírito está presente. A glória de Deus está repousando sobre você. Não é exagero, é verdade espiritual. Há anjos ao seu redor. Há um selo de proteção sendo firmado. Há uma unção sendo derramada. E tudo isso está acontecendo porque você ousou crer. Porque você orou com fé. Porque você se posicionou com identidade. Porque você se rendeu com sinceridade. Por isso, declare agora com toda a sua força: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que essa frase fique gravada na sua mente. Que ela seja o som da sua alma nos dias bons e nos dias difíceis. Que ela seja o lembrete de que, em meio a tudo, a glória de Deus permanece. E essa glória não está distante. Ela está sobre você. Está em você. Está fluindo através de você. Para transformar ambientes. Para impactar vidas. Para glorificar o nome daquele que é digno de todo louvor. Este é o selamento. O momento onde tudo se une. Onde sua fé encontra propósito. Onde sua alma encontra paz. Onde seu espírito se alinha com o céu. Não por mérito. Não por força. Mas por graça. Pela bondade de um Deus que continua dizendo: eu me lembro de você. Eu visito você. Eu te dou glória. Eu te dou honra. Viva com essa verdade. Caminhe com essa certeza. E que cada manhã, ao se lembrar do Salmo 8, você declare com confiança: fui criado para manifestar a majestade do Deus vivo. Agora que sua alma foi mergulhada na palavra, sua mente alinhada com a verdade e seu espírito ativado para viver com identidade, chegou o momento do envio. Não como quem apenas termina um momento devocional, mas como quem recebe uma comissão do céu. Você não foi apenas edificado, você foi transformado. Não foi apenas abençoado, foi empoderado. E não foi apenas confortado, mas preparado para manifestar a glória de Deus por onde for. A oração não termina aqui. Ela se torna combustível para o que começa agora: viver como filho que carrega o nome do Pai. Você não volta ao cotidiano da mesma forma, porque há algo novo dentro de você. Há uma consciência espiritual que foi despertada, uma glória que estava oculta, mas que agora brilha. A palavra foi liberada, a fé foi ativada, e a presença de Deus marcou esse tempo. Por isso, ao se levantar deste momento de oração, você não está apenas mais leve, está mais forte. Não apenas mais confiante, mas revestido de autoridade. A partir de hoje, você caminha com outra postura. Seus pés continuam tocando a terra, mas sua mente está conectada com o céu. Receba isso agora com fé. Você foi separado por Deus para viver com intencionalidade. Cada passo tem propósito. Cada palavra carrega poder. Cada ação reflete o Rei, porque você foi chamado para manifestar a glória do Senhor. Não apenas em momentos de oração, mas em cada detalhe da sua rotina. Quando acorda, quando trabalha, quando serve, quando sonha, tudo pode ser um altar. Tudo pode ser expressão de adoração. Porque o trono de Deus não está apenas em um lugar físico, ele está dentro de você, e onde o Rei habita, há glória. Não se esqueça do que foi dito. Guarde essas palavras como sementes eternas, porque o inimigo vai tentar roubar essa revelação, vai tentar trazer distrações, medos, dúvidas. Mas agora você tem uma espada, e essa espada é a palavra. Use-a, declare-a, medite nela, porque ela vai te sustentar quando vierem as tempestades. E não apenas isso, ela vai te posicionar no lugar certo, na hora certa, para cumprir tudo o que Deus determinou para a sua vida. O Salmo 8 é um marco, é um sinal profético de que você foi visitado, lembrado e revestido. Antes de encerrar, faça mais uma declaração com fé. Eu fui criado para refletir a majestade de Deus. Fui coroado com glória e honra, e viverei cada dia com a consciência de que carrego a presença do Eterno. Essa frase é mais que um encerramento.
Ela é um pacto, um lembrete, uma aliança. Porque a partir de hoje, quando o mundo tentar te diminuir, você vai lembrar: fui feito à imagem do Criador. Quando o medo tentar te paralisar, você vai lembrar: fui coroado com honra. Quando as lutas parecerem grandes demais, você vai lembrar: tenho domínio, fui chamado, não estou sozinho. Você está sendo enviado agora como resposta de oração para um mundo que geme por revelação. Cada pessoa que cruzar seu caminho poderá ser impactada pela glória que está sobre você, porque não é sobre ter religião, é sobre ter presença. Não é sobre saber versículos, é sobre viver a palavra. E o que o Espírito Santo começou neste vídeo, ele vai continuar em cada decisão que você tomar, em cada ambiente que você entrar, em cada desafio que você enfrentar. Porque Deus não apenas fala, Ele acompanha, Ele sustenta, Ele cumpre. Você é embaixador do céu na terra, um reflexo da majestade do Pai, um sinal visível do amor de Deus. Carrega o DNA da eternidade. Foi chamado para viver de forma sobrenatural, mesmo em meio à vida comum. E essa verdade será a base da sua fé daqui para frente. Caminhe com ousadia. Ore com convicção. Sirva com humildade. Avance com coragem. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E ao terminar este momento de oração, com o coração cheio da presença, da paz e da certeza de que Deus falou com você hoje, lembre-se, tudo começa na intimidade, tudo nasce na presença, e tudo se cumpre quando você vive com a glória de Deus visível na sua jornada. Essa não foi apenas mais uma oração, foi o início de um novo ciclo, uma nova consciência, uma nova caminhada. Vá agora em paz, revestido, marcado e enviado. Se essa oração tocou o seu coração, se a palavra viva te alcançou hoje, então não saia daqui sem se conectar conosco. Este canal não prega placa de igreja. Aqui, nós pregamos a presença de Deus. O Profecia dos Salmos é uma corrente de oração diária, fundamentada exclusivamente na palavra do Senhor. Cada vídeo, cada oração, cada clamor é uma convocação espiritual para aqueles que creem no poder da intercessão, na autoridade das Escrituras e na glória de Deus se manifestando nos pequenos e grandes momentos da vida. Ao se inscrever, você se torna parte dessa corrente. Seu nome passa a ser lembrado em nossas orações. Sua casa é incluída nas palavras proféticas que liberamos diariamente. E você passa a caminhar conosco debaixo de cobertura espiritual, fé e propósito. Aperte o botão de inscrição. Ative o sino das notificações e compartilhe esta oração com alguém que precisa de força, clareza e direção do alto. Você não está sozinho. A sua fé está viva. E este é apenas o começo do que Deus vai fazer em sua vida. Nos vemos na próxima oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.